E aí galera, aqui é o professor Elis, e na aula de hoje nós veremos alguns conceitos básicos sobre refração da luz e vamos aplicá-los a lentes esféricas. Refração é um fenômeno que ocorre com a luz quando ela passa de um meio material para o outro. Imagine um raio de luz viajando no meio material transparente, como por exemplo o ar ou a água, e ele atinge um outro objeto também constituído de material transparente, por exemplo, o vidro ou plástico. Nós podemos caracterizar os meios materiais através de uma grandeza chamada índice de refração, que é designada pela letra N. Então, por exemplo, posso dizer que esse meio material aqui, onde a luz está se propagando, é um meio material A. E ele tem um índice de refração Na, que caracteriza esse meio. Da mesma forma que esse material aqui é caracterizado por outro índice de refração, que eu vou chamar de NB. Okay? Esse índice de refração é uma grandeza física que está relacionada de alguma forma com a densidade dos materiais, de forma que quanto mais denso o material for, maior vai ser o índice de refração. E nós podemos dizer que esse material é mais refringente. Ok? Esse índice de refração ele pode ser calculado a partir dessa equação, onde C é a velocidade da luz no vácuo. No caso, no vácuo é onde a luz ela atinge a maior velocidade possível. Nesse caso, é igual a 300 milhões de metros por segundo. E V é a velocidade da luz no meio material. Então, quando a luz ela se propaga em um meio material, a velocidade de propagação ela diminui. Quanto mais denso for o meio, menor vai ser a velocidade de propagação da luz. E a gente pode calcular o índice de refração de cada meio usando essa expressão, dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Ok? Nesse caso aqui, nós vamos considerar, por exemplo, que o índice de refração do meio A é menor do que o índice de refração do meio B. Portanto, o meio A é menos denso. Então, poderia ser, por exemplo, o meio A constituído de ar e o meio B constituído de vidro. Ok? Então, quando a luz passa de um meio para o outro, a velocidade diminui se ela adentrar um meio mais denso e ela sofre um desvio. Olha só. Aqui nesse ponto nós podemos desenhar uma reta chamada de reta normal. A reta normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ok? Então percebam que o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, esse aqui, é maior do que o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal. Então, quando a luz passa de um meio material para um meio mais refringente, mais denso, que tem um índice de refração maior, o raio luminoso se aproxima da reta normal. Nós podemos identificar o ângulo de incidência com um I e um circunflexo, e o ângulo de refração com R e um circunflexo. Ok? Nós podemos ainda relacionar os índices de refração desses meios com os ângulos de refração e de incidência através de uma expressão que é chamada de lei de Snell. Ok? No caso aqui, o índice de refração do meio A, o meio de origem, vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Ok? Agora nós faremos uma revisão sobre funções trigonométricas. Aí eu vou comentar sobre o seno. Certo? Agora imagina que esse raio aqui ele continua se propagando. Ok? E ele atinge a superfície inferior ali do objeto. O que vai acontecer? Ele está passando desse meio B e retornando para o meio A, não é verdade? Então, como ele está passando de um meio mais denso
para um meio menos denso ou menos refringente, então o raio refratado, no caso agora eu vou dizer que esse é o raio incidente, ele incide na superfície, e o que passa é o refratado. Então eu vou dizer que o raio refratado, ele se afasta da reta normal, ok? De forma que o ângulo de refração vai ser maior do que o ângulo de incidência. Então, relembrando, quando passa de um meio pouco refringente para um meio mais refringente, o raio se aproxima da reta normal. Quando ele passa de um meio muito refringente para um meio menos refringente, o raio se afasta da reta normal, ok? Para poder aplicar a lei de Snell, nós precisamos então revisar um pouco sobre essas funções trigonométricas, certo? Vamos fazer uma revisão. Então, o seno, cosseno, tangente são funções trigonométricas que nós usamos geralmente quando lidamos com triângulos retângulos. Esse aqui, por exemplo, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, tá vendo? Um ângulo de 90 graus. Então eu identifiquei aqui, por exemplo, esse ângulo que eu chamei de alfa, esse ângulo que eu chamei de beta, e aqui tem o terceiro ângulo. No caso, não dei nenhum nome para ele, mas é um ângulo de 90 graus, ok? Lembrando que a soma dos ângulos internos em um triângulo retângulo é igual a 180 graus. Na verdade, em qualquer triângulo, né? Então, somando alfa mais beta mais 90 tem que dar 180. Portanto, alfa mais beta tem que dar 90, ok? E aqui eu identifiquei alguns lados. Tá vendo esse lado aqui, que é a altura do triângulo? É o lado A. Ele é oposto ao ângulo alfa. O lado B, que é a base do triângulo, é oposto ao ângulo beta. E o lado C, que é a hipotenusa do triângulo, é oposto ao ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, por definição, o seno de um ângulo é igual à relação entre dois lados do triângulo retângulo. No caso, é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, onde o cateto oposto ao ângulo alfa, por exemplo, é o lado A, e a hipotenusa é o lado C. O cosseno é definido dessa forma, cateto adjacente sobre hipotenusa. Para o ângulo alfa, o cateto adjacente é o lado B, e a hipotenusa ainda é o lado C, né? A hipotenusa é o maior lado do triângulo e sempre é oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, como eu disse, nós podemos escrever isso aqui, ó. Seno de alfa é igual a A, que é o cateto oposto, o lado oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o lado C. Da mesma forma, o seno do ângulo beta é igual ao cateto oposto a ele, o lado oposto. Tá vendo? Tá lá do outro lado, oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o lado que está próximo ao ângulo nós chamamos de cateto adjacente. O que está oposto, cateto oposto. Da mesma forma, nós podemos definir o cosseno de alfa e o cosseno de beta. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perceba uma coisa, que isso aqui, olha só, é igual a isso aqui, não é? Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E isso só é verdade porque a soma dos dois dá 90 graus. E nós vamos dizer que os ângulos alfa e beta são complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma deles for igual a 90 graus. Então, como eu já disse, alfa mais beta é igual a 90 graus. Isso ocorre para quaisquer ângulos cuja soma dá 90. Então, por exemplo, se alfa for 30 e beta for 60 graus, então o seno do um é igual ao cosseno do outro. Se um for 80 e o outro for 10, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ok? Então, para ângulos complementares, o valor do seno é sempre igual ao valor do cosseno. Mas aí vem o problema. Mas quando eu tiver uma questão, por exemplo, sobre refração, eu vou conseguir montar um triângulo, retângulo, e identificar essas relações? Nem sempre.
geralmente você vai ter o ângulo, o valor do ângulo de incidência ou o ângulo de refração. Mas aí tem uma tabela que mostra os valores dos senos, cossenos, de todos os ângulos. Então, geralmente você vai saber. Os mais comuns é de 30, 60, 90, 0, 180, ok? Mas à medida que for preciso usar esses valores, os exercícios propostos irão fornecer, ok? Por hora, nós não faremos cálculos. O nosso objetivo era entender como ocorre a refração, ok? E agora nós vamos ver como que isso ocorre em lentes esféricas. Vamos lá. Lentes esféricas. Uma lente, ela é produzida a partir de uma esfera maciça. Então imagina que você tem uma esfera maciça de um material transparente, por exemplo, vidro, ou plástico ou acrílico, e você tira uma banda, tira um pedaço, né? Esse pedaço, ele é uma lente. Essa lente de óculos, por exemplo, ok? Você pode fazer o corte nessa esfera maciça de várias formas para ter lentes de vários tipos, de vários formatos, que nós vamos ver daqui a pouco. O lance aqui, cortando um pedaço dessa esfera maciça, nós teremos uma lente que pode ser usada em óculos, como eu disse, e nós vamos visualizar essas lentes de perfil. Imagine que eu estou pegando esse óculos e eu girei o óculos, tá vendo? E nós vamos ver essa lente de perfil. É como se estivesse vendo a borda da lente. Então, na verdade, o que nós vamos ver é a lente de lado. O que nós vamos ver é a borda da lente. É claro que uma lente, ela é muito fina. Então, para a gente poder entender melhor as propriedades, eu vou desenhar os esquemas um pouco mais exagerado, tudo bem? Então, olha só, aqui nós vamos ver alguns tipos de lentes. Então, aqui nós estamos vendo as lentes de perfil. Então, imagina aquela lente de óculos vista, né, de lado, ok? Conforme eu já havia comentado. E aqui está um pouco exagerado para você poder, então, identificar a forma dessas lentes, ok? Se você prestar muita atenção, você vai ver que nós temos dois conjuntos de lentes. Ó. Tem esse conjunto, que tem algumas propriedades parecidas, e tem esse conjunto que tem outras propriedades, ok? Em comum. Nós vamos chamar essas lentes de lentes convergentes e essas de lentes divergentes. Daqui a pouco você vai entender por que recebem esses nomes, tá certo? Elas podem ser classificadas de acordo com a forma delas. Então aqui, percebam que essa lente, por exemplo, ela é como se fosse abauloada para fora, né? Então ela é abauloada desse lado e desse lado também. Essa lente ela tem um lado plano, uma superfície plana, e a outra superfície abauloada. Aqui tem uma superfície abauloada, mas aqui tem é como se fosse uma depressão, é como se fosse uma concavidade. Vocês lembram dos espelhos esféricos? Lá nos espelhos não tinha um espelho côncavo. O espelho côncavo, ele refletia a parte interna, né, da calota, e ele tinha uma concavidade. Da mesma forma que ele tem uma concavidade. Lembrando que isso aqui são lentes, são feitas de material transparente, ou seja, quando a luz incidir na lente, vai ocorrer a refração da luz e ela vai sofrer um desvio. Então ela sofre um desvio quando ela entra na lente e ela sofre outro desvio quando ela sai da lente. Ok? Então, de acordo com esse formato, né, se ela é abaloada, reta ou tem concavidade, por exemplo, essa aqui tem duas concavidades, né, uma concavidade de cada lado. Essa aqui é plana de um lado e tem uma concavidade do outro. Aqui ela é abaloada e aqui ela tem uma concavidade, tá vendo? Então, de acordo com essa forma, nós vamos identificar os nomes de cada lente. Então, essa primeira, ela tem um lado que eu vou chamar de convexo e outro lado que também é convexo. Então, ela é convexa duas vezes. Então, nós temos uma lente biconvexa, ok? Essa aqui, como ela tem um lado plano e um lado convexo, nós vamos chamar de plano convexa. Percebam que nós terminamos com a letra A, para ficar de acordo com o gênero, né? A lente
Então tem que terminar com a letra A. Como que fica o nome da segunda lente aqui? Ela tem um lado côncavo e um lado convexo. Ela vai ser côncavo-convexa ou ela vai ser convexo-côncava? Percebo que todas essas três lentes são parecidas porque elas têm um meio, tá vendo? O meio dela é mais grosso do que a borda. Então a borda fina, o meio é mais espesso. A borda é fina, o meio é mais espesso, né? Então todas as lentes que têm o meio mais espesso e a borda mais fina tem que terminar com convexa. Então o nome dessa lente vai ser côncavo-convexa. Seguindo o mesmo raciocínio, essa lente é côncava desse lado e côncava desse lado. Então eu vou chamar de bicôncava. Essa tem um lado plano e outro côncavo, então vai ser plano côncava. E essa aqui tem um lado côncavo e outro convexo. Todas essas três lentes, elas são mais finas no meio do que nas bordas. Então borda mais espessa, meio fino. Termina com côncava. Então a terceira vai ser convexo côncava, ok? Então por que essas lentes recebem esse nome, né? De convergente ou divergente? Olha só, a lente divergente, quando ela recebe, por exemplo, um feixe de luz paralelo, ela diverge o feixe, ela espalha. Então a lente divergente, ela diverge a luz, ela espalha a luz, enquanto que a lente convergente, ela converge a luz, ela junta. Então, a depender dos problemas de visão que uma pessoa tem, ela poderia utilizar uma lente divergente, uma lente convergente, assim como outros tipos de lente também. Nós vamos ver depois, ok? É uma aula posterior. Essas lentes convergentes, elas são usadas, por exemplo, em lupas. Você já viu que a lupa concentra a luz? Algumas pessoas até usam para queimar papel, não é? Então ela junta os raios luminosos, né? A luz solar, na verdade a radiação solar, ela é composta por vários tipos de radiações. Então tem a luz visível, tem ondas de calor. Então quando você junta, né, a luz solar, usando uma lente convergente, você consegue queimar, por exemplo, papel. Então a lente divergente espalha a luz, a lente convergente converge junto os raios luminosos. É claro que para a gente ficar desenhando isso aqui toda hora, vai ficar meio complicado, né? Então nós vamos fazer de uma forma, vamos usar uma representação mais simples. Então, esse desenho vai representar uma lente divergente e esse vai representar uma lente convergente, ok? Percebo que esse desenho ele encaixa, né? Aqui, ó, tá vendo que tem essas perninhas aqui para cá? É para encaixar aqui, ó, tá vendo? E aqui não é fino na borda, ó. Aqui não é fino na borda, é para encaixar isso aqui, ó. Então esse desenho aqui indica que a borda é mais espessa do que o meio, que é fino. E aqui indica que a borda é mais fina do que o meio, que é mais espesso, ok? Então nós vamos usar essa representação. E é claro que se a gente for ficar analisando, né, com base no ângulo de incidência, ângulo de refração, lei de Snell, Deus da glória, isso aqui vai dar um trabalho tremendo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, lembra lá na aula sobre espelhos esféricos, que nós falamos dos raios notáveis, raios principais? Então nós vamos escolher alguns raios que saem do objeto. O lance de usar a lente é porque você usa para enxergar melhor, não é? Então, como que você vai ver a imagem do objeto? Então, nós vamos colocar um objeto na frente da lente e vamos desenhar alguns raios saindo desse objeto e vamos verificar, por exemplo, como é formada a imagem para determinado tipo de lente, ok? Então, nós vamos ver 3 tipos de raios, lembra? Tem outros tipos, só que eu acho desnecessário. 3 tipos são suficientes. E aí você usa 2 deles para poder construir os desenhos. Como você já conhece os raios, né? Porque vocês já viram lá nos espelhos esféricos, aquele que entra paralelo, sai na direção do foco, entra na direção do foco, está paralelo, entra pelo vértice, né? Esse tipo de coisa. Eu já vou direto para o assunto, tá bom? A gente não vai revisar não, olha só. Uma lente convergente, essa lente aí, né? Que nós vimos. Não sei se vocês perceberam, olha só. Nesse slide aqui, essa linha aqui, ela faz parte de uma borda. É uma borda de uma esfera.
e aqui a borda também de uma esfera. Então a gente fez um corte naquela esfera maciça, mas nós poderíamos completar esse desenho aqui, ó. Fazer uma esfera pro lado de cá e aqui fazer uma esfera pro lado de cá. Ok? Aqui a gente poderia fazer uma esfera aqui desse lado, tá vendo? E fazer uma esfera do lado de cá. De forma que, se você pode completar a figurinha de uma esfera de um lado e outra esfera do outro lado, então cada esfera tem um centro de curvatura. Parecido com o que a gente viu lá nos espelhos esféricos, certo? Então vamos lá, então. Vou voltar para a figura. Então nós podemos marcar aqui aqueles elementos, né? Os elementos, olha só, vai ter um ponto aqui, 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 aqui. Esses pontos eu vou chamar de centro 1. Então, para a lente convergente, esse primeiro ponto chama de centro 1. É o centro de uma esfera, da esfera do lado esquerdo, ok? Aqui tem o vértice, que é um ponto no centro da lente. E lembra que entre o centro e o vértice tem um ponto chamado de foco? Então nós vamos chamar de centro 1, foco 1, vértice. Por que eu coloquei centro 1, foco 1? Porque se tem duas esferas, né? Então tem dois centros, tem dois focos. Tá vendo? Nessa ordem. E vamos traçar uma reta que nós vamos chamar de eixo principal. A lente convergente, ela pode formar imagens com diferentes características, a depender da posição do objeto. Então, por exemplo, imagina que eu vou colocar um objeto aqui, do lado esquerdo da lente, e aqui tem uma pessoa do lado direito, observando esse objeto através da lente, ok? Então, como que será a imagem de um objeto que está aqui desse lado esquerdo, visto por uma pessoa que está do lado direito, certo? Se você colocar o objeto antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, entre o foco e o vértice, vai ter diferentes características. Então, nós vamos ver todos os casos. Primeiro caso, objeto colocado antes do centro 1. Ok? Então nós vamos desenhar dois raios. Ó, um raio que incide paralelo ao eixo principal, ele passa para o outro lado, ele refrata passando pelo foco. Ou seja, ele refrata na direção do foco. Um raio que incide no foco, na direção do foco, ele refrata paralelo. Tá vendo que é muito parecido com o caso dos espelhos? Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Os raios de luz se encontram nesse ponto. Então, nesse ponto, nós vamos desenhar a seta. Como o objeto começou no eixo principal, a imagem também vai começar no eixo principal. Tá vendo? Então, a imagem desse ponto está aqui. Então, nós vamos traçar até o eixo principal. Essa imagem, você já sabe que tem três características, né? De cara, você pode dizer que ela é menor, invertida e real, já que é formada pelos próprios raios. Então o raio foi refratado e os dois raios que saíram do objeto se encontraram. Então essa imagem é formada pelos próprios raios de luz, então é uma imagem real. Essa imagem formada pelos próprios raios de luz é uma imagem real. Vamos lá. Segundo caso. Agora eu vou colocar o objeto em cima do centro. Então, o que entra paralelo é refratado na direção do foco. O que incide na direção do foco é refratado paralelo. Onde se encontra, ó, em cima do centro 2. As características da imagem, mesmo tamanho, invertida e real. Tá vendo? Muito parecido com o caso dos espelhos, né? Só que agora é refração, não reflexão. Continuo com a lente convergente. Vou colocar agora o objeto depois do centro e antes do foco, entre o centro 1 e o foco 1. O que entra paralelo na direção do foco, o que entra na direção do foco paralelo, né? Onde se encontra, tá vendo? Tá mudando o tamanho, tá ficando maior. Então a imagem é maior, invertida e real. E se você colocar em cima do foco, vamos ver? Aqui tem um problema, né? Quer ver? Se entra paralelo, sai pelo foco, tem como agora um raio passar pelo foco e incidir na lente? Não, né? Então por isso que agora eu vou usar o terceiro tipo de raio, o que entra pelo vértice. O que entra pelo vértice, no caso da lente,
não sofre desvio. Ok? Ele passa reto. Então, tá vendo que você tem dois raios de luz paralelos? Eles não se encontram. O que a gente faz quando os raios não se encontram? A gente prolonga os raios refratados, ó, lá para trás, ok? Então o raio refratado aqui, ó, nós vamos prolongar para a esquerda. Então o primeiro prolongado para a esquerda, o segundo prolongado para a esquerda. Os prolongamentos se encontram? Não. Da mesma forma, no espelho côncavo, quando se coloca em cima do foco, não é formada imagem nítida, aqui também não é formada imagem nítida, já que nem os raios e nem os prolongamentos se encontram. Tá certo? Último caso, entre o foco e o vértice. O que entra paralelo sai pelo foco e o que entra pelo vértice, vou usar ele de novo, ele não sofre desvio. Tá vendo que os dois não se encontram? Não vão se encontrar nunca, então a gente prolonga eles para trás, para a esquerda. Ó. Prolonguei um, prolonguei o outro. Os prolongamentos se encontram? Encontram. Aonde? Aqui, ó. Então a seta vermelha é a imagem, e essa imagem é maior que o objeto, é direta e é virtual. E esse é o caso que ocorre quando você usa a lupa de aumento. Quando você usa a lupa, você coloca o objeto pertinho da lupa, não é? E aí você consegue ver alguma coisa maior. E essa imagem é virtual, porque é formada pelos prolongamentos dos raios luminosos. Certinho? Agora, e para a lente divergente? Essa é a lente divergente, ela tem também vários elementos. Só que agora nós vamos inverter, ó. Tá vendo que antes era centro 1, foco 1? Agora é centro 2, foco 2. Vértice, foco 1, centro 1. Isso aqui serve para ajudar. De que forma? Olha só, eu vou voltar ali na lente convergente. Vamos lá então. Ó, entrou pelo foco 1, entrou na direção do foco 1, sai paralelo. Entrou paralelo, sai na direção do foco 2. Tá vendo? Entrou pelo foco 1, sai paralelo. Entrou paralelo, saiu pelo foco 2. Vou fazer a mesma coisa na lente divergente. Vamos voltar lá na lente divergente agora. Vamos lá então. Tem o centro 2, foco 2, vértice, foco 1, centro 1. O eixo principal. Agora vou colocar um objeto aqui, olha só. O raio que entra paralelo, ele sai por onde? Não é pelo foco 2? Aqui também. Ah, mas como que vai sair pelo foco 2? Na verdade, vai sair na direção do foco 2. Então ele vai ser desviado assim, ó. Então ele vai ser desviado nessa direção. Não é que ele passa pelo foco 2, mas ele é desviado na direção do foco 2. Então o paralelo sai na direção do foco 2. Porque a lente divergente ela espalha a luz, lembra? E tem aquele raio, né, que entra pelo vértice, passa reto. Os raios não se encontram, então você prolonga. Prolongo de cima, prolongo de baixo. Eles se encontraram, Nesse ponto é formado, então, a imagem. Característica da imagem. Menor, direta e virtual. E se eu mudar a posição do objeto? Está entre o foco 2 e o vértice, né? Vou colocar o objeto agora lá atrás, ó, antes do centro 2. Lembra? O que entra paralelo sai na direção do foco 2. E o que entra na direção do foco 1... aqui eu usei o que passa pelo vértice de novo. No caso, se eu desenhasse um que vem na direção do foco 1, ele sairia paralelo, ok? Mas aí eu resolvi usar o que passa pelo vértice. O que passa pelo vértice, ele, né, não é desviado. Você prolonga esse raio refratado aqui, né, para trás. Prolonga esse raio refratado para trás. Apareceu aqui, ó, uma linha cinza. Eles se encontram aqui, né? Os prolongamentos. Então a imagem é virtual porque formam os prolongamentos. Percebo que essa imagem e essa, apesar de terem tamanhos diferentes, ambas são menores, ambas são diretas e virtuais, ok? Se você tivesse usado aquele outro raio que vem na direção do foco 1 e sai paralelo, aí prolongando esse raio paralelo para trás, você encontraria o objeto na mesma... encontraria a imagem na mesma posição, ok? Concluindo então, não importa em que posição o objeto está com relação ao vértice, numa lente divergente. Para uma lente divergente, as características são sempre as mesmas. Para uma lente convergente vai depender, né, de onde esteja,
o tamanho vai ser diferente, a orientação vai ser diferente, tá certo? Então, a gente encerra a aula de hoje. Aguardem a postagem de um novo material.